Eu creio que há um ambiente profético aqui nesta manhã, amém? Nesta manhã de ensino, nessa manhã de direcionamento, nessa manhã de nós revermos os nossos posicionamentos, aquilo que temos feito ou deixado de fazer nesses dias que Deus tem chamado a sua igreja para o novo posicionamento. No último final de semana, nós tivemos aqui um seminário, nós tivemos uma conferência, na verdade, uma conferência de mulheres, e foi um tempo muito tremendo, foi um tempo poderoso, foi um tempo em que Deus trouxe um despertamento muito forte aqui entre as mulheres, os homens que estavam aí receberam um pouquinho também, e eu creio que é nessa direção que Deus tem nos levado, Deus tem nos conduzido para um novo tempo, para experimentarmos coisas novas. Eu gosto muito quando Jesus, certa vez, ele foi criticado porque ele se assentava entre os pecadores e ele chegou a dizer que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Ele disse, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para aqueles que não têm encontrado significado nenhum na sua vida, na sua existência, foi para esses que eu vim. Só que o que Jesus trazia era algo novo, que escandalizava, era algo novo que levantava críticas por parte dos religiosos, e ele disse, olha, eu vim para trazer vinho novo, eu não vim para trazer vinho velho, e eu creio que nesses dias Deus tem vinho novo para nós, queridos. Quantos creem assim, que Deus tem vinho novo? Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer, que vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Então, para que eu experimente do vinho novo, eu tenho que ser um odre novo, porque senão eu não vou suportar a pressão do vinho novo. Ele não criticou o vinho velho, muito pelo contrário, ele disse assim, quem experimentou o velho, diz que o vinho velho é melhor, ok, beleza, nenhum problema, mas eu vim para trazer algo novo para vocês. Isso é importante lembrar, queridos, e é importante pontuarmos isso, porque havia um prazo, havia um tempo para eles permanecerem ali. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, até que a promessa se cumpra. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ninguém vai segurar vocês, ninguém vai deter vocês, ninguém vai impedir o avanço de vocês, ninguém vai parar a pregação do evangelho, ninguém vai poder resistir àquilo que eu vou fazer na vida e através da vida de vocês. Então permaneçam, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. São só detalhes, tá, gente? São só detalhes. Como eu disse, eu estou sendo intencionalmente didático nessa manhã, para nós entendermos algumas coisas aqui importantes. Então Pedro discursa, Pedro prega, cheio de autoridade, a igreja nasce aqui, porém ela nasce cheia de pressão também, porque muitos disseram, estão bêbados, eles estão embriagados, eles não têm o que fazer, a essa hora da manhã já estão cheios de vinho, já estão bêbados. Então perceba que desde o nascimento da igreja, a igreja ela sofre pressões, ela sofre perseguições. Desde o seu nascedouro, a igreja ela sofre acusações, mentiras, fake news, não é coisa de agora, é coisa desde o nascimento da igreja. A igreja ela sempre foi criticada, a igreja ela sempre foi perseguida, a igreja ela sempre caminhou debaixo de pressão, porém, nenhuma dessas coisas foi suficientemente forte para impedir o seu avanço, para impedir o seu crescimento, para impedir a realização da promessa que Deus havia feito. Ou seja, a igreja sempre caminhou debaixo de pressão. Certa vez, Pedro e João estavam indo para o templo, no período da oração da tarde, e quando eles estão ali, a história você conhece, havia um coxo, aquele coxo esperava receber de Pedro e João alguma esmola, e Pedro disse para ele, olha, olhe para nós, olhe para mim, o que nós temos não é o que você necessariamente precisa agora, o que você realmente precisa, nós temos, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos vai mudar a sua vida. Se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, eu recomendo que você assista.
É um filme chamado Paulo, o Apóstolo da Graça. Quem aqui já assistiu esse filme? Alguns já assistiram. Tem um momento ali, não sei se você já percebeu isso, mas tem um momento ali que me chocou bastante. É quando Lucas ele vai visitar um lugar onde havia alguns discípulos de Jesus. Eles estavam presos. No dia seguinte, eles seriam colocados no Coliseu, no que nós conhecemos como Coliseu, para serem entregues a um espetáculo público, onde os leões iriam devorá-los. Eles estavam presos, um dia antes de serem colocados diante de uma plateia para serem devorados pelos leões. E Lucas está ali naquele ambiente, conversando com cada um deles. E tem um momento que alguém faz uma pergunta para Lucas, e pergunta assim: como vai ser? Como vai ser o quê? Como vai ser aquele momento? Como se dará aquele momento em que nós seremos colocados naquela arena e aqueles leões avançarem sobre nós? Como será? É interessante porque quando você assiste o filme pela primeira vez, isso não está relatado aqui na Bíblia, tá? É história. Então, a ideia que você tem é que naquele momento Lucas vai dizer assim: o Senhor vai vir, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai fechar a boca dos leões, como fez com Daniel. A primeira ideia que nós temos é que ele vai dizer isso. Mas como eu disse, eu fiquei chocado nesse momento. Por quê? Porque Lucas respondeu o seguinte: vai ser rápido. Mas no capítulo 9, voltando aqui, no versículo 31, Lucas ele reserva algumas linhas para falar alguns fatos que nós ignoramos muitas vezes. E que nós esquecemos, queridos, como eu falei ainda há pouco, que Deus não perdeu o controle da história. Não perdeu o controle da história da igreja. Não perdeu o controle da sua vida. Em meio às perseguições, em meio às mortes, em meio às prisões, em meio às cadeias, em meio aos açoites. Paulo, inclusive, ele experimentou muitos açoites, em meio a muitas perseguições. Lucas vai falar uma coisa muito interessante aqui no versículo 31. Ele começa dizendo assim: a igreja, a perseguida, a igreja, a açoitada, a igreja que estava sendo colocada em tribunais, a igreja que estava sendo... numa tentativa de calar a sua voz, a igreja, de fato, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Há 5 anos a igreja sofria pressão. Há 5 anos nós já tínhamos na história, no relato, alguns mártires. Há 5 anos a igreja estava sofrendo dessa perseguição ferrenha dos religiosos da sua época. 5 anos. Mas apesar disso, Lucas diz assim, havia paz na igreja. E por que havia paz na igreja? Creio eu quero dividir isso com vocês nessa manhã. Creio eu que havia paz na igreja porque a sua esperança estava no Senhor e não naquilo que eles estavam vivendo. A esperança da igreja não estava nas circunstâncias. A esperança da igreja não estava nem mesmo numa ação poderosa, sobrenatural de Deus que pudesse livrá-la de alguma dessas perseguições, de algumas dessas cadeias, de alguns desses açoites. A esperança da igreja estava naquilo que poderia Deus fazer depois que tudo isso acontecesse. Porque Jesus prometeu: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque eles entendiam, quando Jesus faz a oração, que nós conhecemos como a oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João. Ele diz assim, olha, que eles conheçam a Ti. E que a partir do momento em que eles conheçam a Ti, eles já comecem a experimentar a eternidade. Irmãos, a eternidade não começa a partir da nossa morte. A eternidade começa quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Quando nós levantamos a nossa mão, quando nós levantamos a nossa voz, declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós nos rendemos a Ele, recebemos o Seu Espírito, somos cheios do Seu Espírito. Nesse momento nós já começamos a experimentar a eternidade. Você já está na eternidade, queridos. Porque ninguém pode te roubar essa eternidade. Ninguém pode roubar o selo que está na sua vida. Ninguém pode arrancar o selo que está na sua vida. Ninguém pode tirar o Espírito Santo que veio fazer morada na sua vida.
Ninguém. Então a eternidade já é uma verdade, já é um fato para todos nós. E é debaixo dessa esperança que a igreja caminhava. Portanto, ela podia ser perseguida, ela podia ser caluniada, ela podia ser açoitada, ela podia ser lançada nas prisões, porque a sua esperança não estava naquilo que os homens podiam fazer, mas sim naquele que prometeu: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O que vocês estão esperando para gerar novos discípulos, que gerem outros discípulos, e que gerem outros discípulos, e que gerem outros discípulos, porque discipulado é crescimento e multiplicação, é crescimento numérico também, queridos. Então eu não posso vir a esse lugar e me conformar em sair daqui e continuar vendo aqueles lugares lá atrás vazios. Por isso eu preciso, como o pastor Nivaldo ainda há pouco veio aqui, falou do nosso alvo para o batismo. Me desculpe, pastor, ousar um pouco mais. Vamos elevar em pelo menos 50% esse alvo. Ao invés de 100, 150. Amém? Ao invés de 100, 150. 150 pessoas se batizando, irmãos. Só para início. Só para início. Aí eu vou tomar aquele espírito da nossa missionária, né? De 1000, chegarmos a 1000. Batizarmos 1000. Mas não nos conformarmos. Não gerarmos esse discipulado adoecedor de dependência emocional. Não, fica aqui comigo, não sai daqui, fica no controle, não pode. Eu passei por isso, irmãos. Pastora Cris sabe bem disso também, pastor Marcos. Nós já passamos por esse tipo de discipulado, né, de controle. Discipulado não é controle. Discipulado é encorajamento. Vai, voa mais alto, vai mais longe do que eu pude ir. Aonde eu não puder chegar, eu sei que eu vou chegar através da sua vida. Então, meu filho, vá. Minha filha, vá. Faça melhor do que eu fiz. Seja melhor do que eu fui. Vá mais longe do que eu pude ir. Vá. Discipulado é isso, irmãos. Jesus disse: vão, façam discípulos. Mas como nós vamos fazer? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e tenham certeza disso, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Até a consumação dos séculos. Vão, mas vão mesmo. Sejam ousados, sejam corajosos, não tenham medo, não temam nem mesmo a morte, porque se ela chegar para vocês, por conta daquilo que vocês estão fazendo, pelo meu reino, acreditem, vai ser rápido, não vai doer, eu estarei esperando por cada um de vocês. Receba essa manhã, essa palavra, e seja encorajada por ela, para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de pé, queridos.